Oi, hoje eu vou falar sobre os erros que eu cometi na minha biografia e como eu podia ter evitado. Quer você esteja na primeira metade da vida ou na segunda, vai ter dica para as duas, tá? Bom, quem me acompanha, quem vê meus stories, sabe que eu viajo muito. Até quem não viu nos destaques lá do Instagram, tem ainda os vídeos que eu fiz na minha viagem para Israel. Vale a pena ir lá dar uma olhada. Quem já viajou aqui pela Europa conhece bem uma companhia de baixo custo chamada EasyJet. E a EasyJet tem uma revista de bordo. E nessa revista tem uma coluna muito interessante chamada My Greatest Mistake, ou seja, meu maior erro, em que alguns empresários contam qual foi o maior erro que eles cometeram na jornada empresarial deles. Então, é claro que eles sobreviveram àquele erro, porque senão não estariam ali na revista, né, sendo entrevistados para contar como superaram. Mas eu acho que é legal a gente revisitar, assim, o que a gente cometeu de erro na nossa biografia, né? Então, só para dar um exemplo, na revista tem um cara que perdeu um contrato milionário de vender água de coco para a Europa, porque ele subestimou a importância de fazer a embalagem certa. Então, tem algumas regras para a União Europeia de como a embalagem devia ser, o que devia constar na embalagem, como, né, medida sanitária e tal. E ele não ligou tanto, perdeu o contrato ou a oportunidade de fechar o contrato e demorou muitos anos para ele conseguir outra oportunidade para entrar no mercado europeu de novo. Eventualmente ele conseguiu, ele é um empresário de sucesso, mas demorou muito. Depois tem um outro episódio onde um cara conta sobre um restaurante que ele abriu e esse restaurante funcionava assim: você chega, tem mesa, você entra, não tem, você fica para a próxima, porque não podia fazer reserva. E esse restaurante ficou famoso e funcionava bem desse jeito e tal. E aí ele resolveu abrir outro em outra parte da cidade e quis fazer o mesmo esquema, só que esse esquema não funcionou. As pessoas iam embora e nunca mais voltavam, porque, para que eu vou arriscar? Tá cheio de opções aqui, para que eu vou arriscar ir num lugar que eu não tenho certeza se vai ter mesa ou não? E ali ele aprendeu a lição de que não dá para você usar o mesmo truque para tudo que você faz. Ali ele tinha que pensar diferente naquela audiência, e aí o que ele fez foi metade das mesas ele reservava para quem queria reserva, a outra metade para quem queria chegar e sentar, e assim ele foi bem sucedido. Então hoje eu queria falar um pouco sobre os erros que eu cometi na minha trajetória e como eu podia evitar. Eu só descobri esses erros porque eu trabalhei na minha própria biografia. Eu revisei a minha biografia, porque senão a gente fica naquela de achar que é sorte ou azar. Não, eu coloquei ali, né, o restaurante no lugar errado, não deu certo, ou é porque eu sou isso, ou é porque eu sou aquilo, quando na verdade são coisas que poderiam ser evitadas. E se você tá na sua fase da maturidade, é muito importante que você revise a sua biografia para você entender melhor por que você agiu da maneira que agiu, por que determinadas coisas funcionaram ou não funcionaram na sua biografia e como isso está afetando a pessoa que você é hoje. Então, meu erro número 1: tomar decisões emocionais. Então, gente, na minha vida eu tive umas chances boas assim na carreira, sabe? Eu entrava numa empresa e logo era promovida porque eu sempre fui muito comprometida, assim. E eu tinha uma qualidade de liderança, né, que agora eu vejo muito grande. Então, eu entrava na empresa, com 2 ou 3 meses, as pessoas já estavam me colocando para ser responsável por alguma coisa, ou pagando um curso para eu me especializar em algo.
assim, eu tive chance. No meu primeiro emprego em São Paulo, por exemplo, eu fiz várias formações em programação, porque eu demonstrava muita curiosidade na área de informática. Eu trabalhava como faturista, mas eu ia lá no setor de informática e ficava fuçando. Então, eles começaram a me pagar vários cursos. Aí, no meu segundo emprego em São Paulo, eu fiz formações em Direito Internacional, eram cursos bem bons, assim, que me abriram bastante horizonte. Só que daí, o que acontecia? Eu tinha essa qualidade inata, tinha as oportunidades que as empresas me davam, mas aí acontecia alguma coisa, tipo uma discussão com uma colega de trabalho, algum problema ali de relacionamento, eu pegava 4 anos de empresa e jogava no lixo, entendeu? Eu pedia conta e pronto, ia embora. Ao invés de eu separar o emocional do racional, não, eu colocava tudo num saco só, e se eu tivesse um problema emocional, aquilo impactava a minha carreira. Então, quando a gente fala dos setênios, dos ciclos de 7 anos, a partir dos 28, o eu tem que fazer essa trimembração do pensar, do sentir e da vontade trabalharem juntos. Não pode só o sentimento comandar mais. O eu, que agora está mais amadurecido, ele tem que ser a autoridade daquela pessoa. Não dá para deixar o sentimento comandar a vida. Então, quando eu trabalhei a minha biografia, um dos exercícios que eu aprendi com a Edna Andrade, que é uma biógrafa, né, com 35 anos de experiência, foi fazer uma lista das decisões que eu tomei e ver qual era a qualidade daquela decisão. O que estava por trás daquela decisão? Era uma decisão emocional? É uma decisão baseada na sobrevivência? Foi para atender alguma carência? O que foi que fez você tomar aquela decisão? Então, esse é um exercício que eu indico para as pessoas, né, tanto na primeira quanto na segunda metade da vida. É claro que o entendimento maior de por que você tomou determinadas decisões na sua vida, você só vai ter depois dos 35 anos, tá? Mas o objetivo de você fazer esse exercício é porque você só consegue transformar a sua biografia, o seu destino, depois que você compreende. Então, essa é a importância de fazer esse exercício. Erro número 2. Procurar que o trabalho preenchesse uma carência de lar. De novo, ali eu estava misturando uma área da vida com outra. Então, quem leu a minha biografia no livro A Namorada do Dom, sabe que eu tive pais separados, eu tive uma infância difícil e eu mudava muito de casa. Então, eu fiquei procurando essa sensação de lar, de família, de estabilidade que eu não tinha em casa. Eu fiquei tentando compensar isso no trabalho. Então, hoje eu vejo, por exemplo, que esse meu histórico de trabalhar em empresas pequenas não foi uma coincidência, porque como a gente chama empresa pequena, como a gente se refere a isso? A gente diz que foi uma empresa familiar, né? Então era isso, eu estava sempre procurando a família naqueles lugares. E aí as empresas que eu escolhia para trabalhar tinham os mesmos dramas que uma família tem. Tinha briga, tinha paixão, tinha também aquele suporte da família, mas tinha muito essa coisa voltada para simpatia e antipatia, que no fim acabava atrapalhando um pouco o desenvolver de uma carreira. Sem contar que esse padrão hoje, na minha carreira como coach, ele é uma falha, porque como eu não tive essa vivência de trabalhar numa empresa grande, eu tenho uma carência hoje que me impede de trabalhar como coach executiva, porque eu não vivenciei esse mundo, então eu não me sinto à vontade de
ajudar uma pessoa que está envolvida nesse tipo de coisa. É claro que vai ter coach que também não vai ter vivenciado isso e vai dizer, poxa, mais uma oportunidade para eu ser curiosa, que é uma das melhores qualidades, assim, para uma coach, é você ser curiosa e aí querer descobrir como determinada coisa funciona sem que o seu mapa mental interfira. Mas eu sinto como uma coisa que me falta, uma vivência que me falta, né? Então, o meu conselho para você que está na primeira metade da vida e vê essa tendência na sua biografia ainda está em tempo de você corrigir o seu curso e procurar outras vivências que expandam mais a sua experiência e o seu olhar. E se você está na segunda metade da vida, na fase da maturidade, então que você faça uma revisão desse seu lado profissional e veja o que permeava o seu lado profissional. E daí, primeiro, você observa se isso teve algum impacto na sua vida e se ainda tem impacto na sua vida. No meu caso, como eu falei, eu vejo que eu fiquei procurando, né, suprir essa carência, não só na minha carreira, mas também antes de eu prestar atenção nisso, né, colocar ali o foco nisso, no meu casamento, procurar essa carência que eu tive ali na infância, que alguém suprisse, né? É claro que dentro de um casamento a gente vai suprir mesmo, tá ali para isso, né? Pra gente resolver essas questões da família. Mas a gente pode colocar o foco nisso e aí tomar cuidado para que os papéis não se invertam, sabe, gente? Assim, seu marido não virar seu pai, sua esposa não virar sua mãe. Então é isso. E a terceira dica que eu dou é para você usar isso a seu favor. Então você pode pensar, que qualidade você criou a partir disso, né? A partir disso que permeava a sua carreira. Pensando nessa qualidade, o que você pode criar a partir disso? E daí você começa a dar um propósito para aquilo que aconteceu na sua vida. Então não aconteceu, morreu, não foi para nada. Não. Agora, nessa segunda metade da vida, você dá um propósito para aquilo que aconteceu na sua vida, mas para isso você precisa revisar a sua biografia. Erro número 3. Deixar passar oportunidades por ter o olhar fixo num objetivo. Bom, gente, eu sou coach, eu adoro objetivos, é claro. Objetivo é uma coisa maravilhosa na sua vida, porque ele te dá uma motivação, ele te dá um norte, te dá uma disciplina, te dá foco. Só que a gente tem que tomar cuidado para que esse foco não se transforme em rigidez ou em controle. Porque às vezes a gente foca tanto numa coisa que acaba perdendo o fluxo da vida. Aquilo que está acontecendo naturalmente, sem que a gente precise colocar tanto esforço. Então, vou dar um exemplo para vocês. Algo que eu me dei conta não faz muito tempo. Eu tenho um grupo fechado no Face chamado Cura de Amor. Então, quando você tem um grupo fechado, é uma dinâmica diferente dessa aqui de você postar numa rede social, porque na rede social as pessoas nem sempre estão interessadas naquilo que você tem a dizer. Então elas assistem ali uma coisa, 2 minutos de uma coisa, passam para a próxima, seguem a vida dela e você não gerou muito impacto na vida delas. Agora, num grupo fechado, não. Aquelas pessoas estão ali porque elas escolheram andar com você, ouvir o que você tem a dizer. Então, aquele grupo era uma bênção, assim. Eu não precisava fazer nada de esforço, porque todo dia que eu entrava no Face tinha alguém ali, uma notificação de que alguém estava pedindo para entrar no grupo. Só que eu estava tão focada que eu precisava aumentar minha audiência no Instagram, que era a rede do momento, que eu fui esquecendo daquele grupo, sabe?
Eu não valorizei aquilo que estava acontecendo de forma orgânica, o crescimento que estava tendo de forma orgânica. E é engraçado que agora que eu quero trabalhar mais e mais, já estou trabalhando com pessoas na maturidade elas gostam do Face, sabe? Então eu não valorizei muito aquilo e fiquei só sentindo aquela dor de que o Instagram é difícil, não entrega as minhas coisas, minha audiência não cresce, não sei o que, não sei o que. Então, a dica que eu quero te dar é: olha a sua volta. O que tá funcionando no fluxo sem você fazer nenhum esforço? Ou fazendo menos esforço, né, gente? Que hoje a vida tá assim, mas fazendo menos esforço. E vai por aí, segue por aí, entendeu? Por exemplo, veja coisas que as pessoas te pedem toda hora para você fazer, ou coisas que você sente que você faria de graça. Então, para que você vai ficar forçando, dando murro em ponta de faca, escolher sofrer, fazer tudo no forceps, como eu disse, se você pode fazer coisas que você já está recebendo sinais que é para você fazer? Essa é a minha dica. Erro número 4. Então, no segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, a gente diz que o tema é O Mundo é Belo. É a época em que a criança entra na escola e ali é muito importante a figura da autoridade amada, que normalmente é a professora, mas pode ser outra pessoa também, pode ser um tio, uma tia, alguém que vai usar o mundo em que aquela criança vive para mostrar para ela que o mundo é belo. Quando é a professora, ela vai fazer isso através de contos de fada, de desenhos na lousa, de trazer esse lado mais imaginativo para a criança. E é assim que a criança acredita que o mundo realmente é belo. E daí, quando essa autoridade amada falta, você vai procurar isso em outras fases da vida. Então, eu tenho essa brincadeira na minha biografia que eu falo que eu queria ter tido uma governanta alemã. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu queria uma pessoa que desse uma enriquecida, assim, no meu lado intelectual, porque eu nasci numa família simples e tal. Eu não tive muito esse direcionamento do que era certo ler, o que era importante, quais são os clássicos e tal. Eu queria alguém que tivesse me guiado na arte, nos estudos e tal. E aí eu conto no meu livro a história do Fernando. O Fernando era uma pessoa, assim, intelectualmente interessante, mas que por causa disso, né, até por causa disso, ele se sentia, assim, muito acima desse mundinho de nós mortais e ele não queria trabalhar. Então a gente começou a se relacionar e eu fiquei ali trabalhando pelos dois, né? Eu me endividei, tudo em troca de beber daquela fonte que era a intelectualidade do tal do Fernando. Ou seja, eu comecei a reverenciar a autoridade errada. E também eu não reconheci o meu próprio eu como sendo autoridade autônoma, que podia buscar esse conhecimento por si só. O eu nessa fase dos 28 aos 35 e dali para frente, claro, né? Mas principalmente ali você tem um eu mais maduro. Então, o eu é a autoridade própria daquele setênio. E o que aconteceu? Quando eu passei a reverenciar a autoridade errada, isso custou muita coisa, me custou autoestima, perda de noite de sono, perda da minha alegria, porque ele era uma pessoa assim muito da sombra, meio deprê e tal, né? E aí demorou uns 2 anos, mas eu tive gente que me alertou, que me tirou dali. Porque quando você tá nessa situação de baixa autoestima, até, né, falei sobre isso no vídeo anterior, um vídeo só sobre autoestima, mas quando você tá nessa situação, você não dorme direito e tudo, você entra numa coisa que é chamada de túnel.
Então, o túnel é quando você tá numa situação em que você é de estresse, que você não consegue enxergar o quadro todo, você fica focando só numa coisa. O que às vezes é bom, porque ali você resolve o que tem que resolver, mas no meu caso, eu não conseguia sair daquilo, porque eu tinha uma preocupação muito grande assim de onde eu vou morar, porque eu tinha né, entregado o meu apartamento para ir morar com ele e tal, e eu não queria ir morar num lugar ruim. Eu já tinha me acostumado a morar num lugar bom e tal, e eu achava que pelos meus recursos eu não ia conseguir morar num lugar melhor. Então eu focava só naquilo, fiquei com essa visão de túnel e não conseguia enxergar outras soluções e nem ver que o mal que aquilo estava me causando era muito maior do que o bem que estava me proporcionando morar num lugar bom. E aí, gente, quando você tá no túnel, você só sai dele com um agente externo. Então, felizmente, eu tive duas pessoas que me puxaram para fora. Uma foi uma amiga que me levou ali num condomínio, no mesmo bairro, e falou ali com o porteiro: olha, você tem apartamento para alugar e tal. E eu podia pagar o apartamento ali, gente, com o pé nas costas, com o pé nas costas. O apartamento era assim, um quinto do meu salário, fazendo aqui a conta na minha cabeça, um quinto do meu salário. Então, assim, eu podia pagar tranquilo. E a outra pessoa que me ajudou foi a minha irmã, que foi um dia passar o dia comigo ali na casa, e depois, quando ela chegou na casa dela, ela me ligou e falou assim: Néia, você tá perdendo a sua alegria. Você precisa sair daí, você tem que sair daí. Então, qual é a minha dica? Se você tá, né, nessa situação de túnel, ou se você tá na primeira metade da vida e você se vê nessa condição de estar reverenciando a autoridade errada, então que você escute as pessoas à sua volta, se abra para você ouvir esses conselhos. E se ninguém te aconselhou ainda, porque hoje em dia tá assim, né? Ninguém sabe direito onde pode se meter, então que você peça ajuda. Peça ajuda para qualquer pessoa te dar uma dica. Às vezes 20 pessoas vão te dar dicas até que uma clique e você consiga sair desse estado de hijack, né? De sequestro emocional. Agora, se você é uma pessoa que tá fora dessa situação, que você também já tá na maturidade e tal, e tem um olhar, né, que você vê que a pessoa tá indo por um lugar que é perigoso e que, né, você pode ajudar, tenha compaixão. O que é a compaixão? Compaixão nada mais é do que querer que todos os seres fiquem livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Então, não pense que as pessoas não querem ser ajudadas. Às vezes a pessoa simplesmente, ela tá num estado emocional e mental que ela não sabe como sair daquilo, e uma conversinha ali de 5 minutos vai dar aquele clique que vai mudar. Ou às vezes uma coisa como essa amiga fez de me levar, uma coisinha que você faz. Ali na hora, eu não aceitei, viu, gente? Na hora que ela me falou. Depois demorou um tempo assim para eu falar, não, tem aquela solução ali. Então, mesmo que você leve a pessoa e a pessoa ainda não esteja preparada para usar aquela solução que você tá dando, aquilo fica na cabeça dela. Então, ofereça a sua sabedoria, ofereça a sua compaixão, a sua experiência de quem já viveu muito tempo e de quem tá fora do túnel. Erro número 5, não ter tido um mentor ou mentora. Então, meu erro foi não ter tido alguém que me guiasse assim nas minhas escolhas na juventude. E eu já escrevi um post sobre a questão dos mais jovens trabalharem em comunhão com as pessoas mais velhas, né? Sobre como os ideais dos jovens, quando unidos ao idealismo maduro das pessoas mais velhas, podem trazer muito mais frutos. Mas hoje o que acontece é que é assim, muitas vezes, né, a pessoa tem os pais
que não tiveram uma boa educação ou que não falam a mesma linguagem que você. E aí eles não podem te orientar, principalmente em escolhas de carreira. E nas empresas o que acontece é que ou as empresas insistem em segurar só os talentos maduros, e nas empresas o que acontece é que ou as empresas insistem em segurar só talento jovem e mandar todos os talentos maduros embora, ou tem aquele chefe mais velho que morre de medo de largar o osso e ele fica naquela posição de só mandar ao invés de trocar, né? E isso cria um distanciamento enorme entre a experiência dos maduros e a energia criativa do jovem. Essa energia precisa ser posta em movimento, mas ela também precisa de uma orientação para ser posta em movimento, para que possa haver uma conexão entre o pensar do jovem e a vontade do maduro. A vontade do maduro já está permeada pelo pensar e pelo sentir, né? E ele pode ajudar o jovem nessa trajetória. Então, na minha vida, eu tomei muitas decisões erradas, principalmente no sentido de não terminar aquilo que eu começava. Eu comecei a faculdade de Direito e deixei, apesar de eu ter um talento muito grande para seguir. Eu tinha professores que me apoiavam, que estavam sempre me elogiando. E assim, num certo momento, por questão financeira e por uma questão emocional, eu resolvi abandonar a faculdade e me faltou alguém para dizer assim, olha, se você fizer assim, 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 dá para continuar, ou olha, não vai deixar a faculdade por causa de macho. Então faltou um mentor, eu falo que me faltou um mestre dos magos, né? Muitas habilidades que eu tenho agora, por exemplo, como o próprio diploma, ou falar inglês, falar outra língua, isso tudo veio bem mais tarde na minha vida, quando daí eu permiti que o eu fosse autoridade e tal. Então, o meu conselho, se você tá na primeira metade da vida, arrume um mentor. Pode ser uma pessoa da sua empresa, um chefe, uma pessoa que tenha mais experiência que você naquela mesma área, uma pessoa, um chefe de outro departamento, alguém que você admira. Muitas pessoas fazem isso até como uma forma de trabalho voluntário mesmo, de devolverem aquilo que receberam, né? Meu marido mesmo é diretor de uma empresa, ele é super ocupado e tal, mas ele nunca fala não para quem pede mentoria para ele. Então, gente, é aquele negócio, né? O não você já tem. Escrevam para as pessoas e perguntem se elas teriam essa disponibilidade de trabalhar como seu mentor. A chance de você receber um sim é muito grande. E se você está na segunda metade da vida, então considere ser mentor de alguém. Você pode ajudar uma pessoa cujos pais não receberam educação, se você tem uma educação melhor. Você pode, então, ajudar um jovem e guiar, né, melhor as escolhas dele. Você pode pegar alguém que trabalhe na mesma área que você trabalhou, se você já é uma pessoa aposentada, e ajudar. E digo mais, você pode começar fazendo isso amadoramente, tá? Espero que esteja certo, mas depois você pode fazer também como profissão, né? Trabalhar como mentor, como consultor, né? Então começa com um teste e depois usa isso como uma carreira depois da aposentadoria, que é a melhor coisa que você pode fazer na maturidade, porque vai estar tudo alinhado. É a fase em que você precisa passar o bastão, é a fase em que você precisa dar mais do que recebe, e é a fase em que você pode ajudar essa outra geração a se colocar por si mesma da melhor forma. Então, é isso. Se quiserem compartilhar aqui
como vocês superaram os erros de vocês, quais foram os erros que vocês já cometeram na carreira. Vocês vão ajudar mais gente. Se eu puder compartilhar alguma coisa para ajudar também, vou compartilhar. Até o próximo vídeo.